Olha, está acontecendo agora mesmo, debaixo dos nossos olhos, uma nova revolução industrial. E o grande motor dela é a inteligência artificial. Só que no epicentro de tudo isso, tem uma única empresa ditando as regras do jogo. Então, bora mergulhar fundo para entender a estratégia por trás dessa ascensão meteórica. E essa frase do Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, olha, isso é muito mais do que só uma frase de efeito, sabe? Essa é a tese de investimento que guiou a empresa por mais de uma década. A grande aposta deles, lá atrás, foi que a computação acelerada não ia ser só uma coisinha de nicho. Não, seria o futuro de toda a indústria. E cara, essa visão se provou absurdamente correta. E este número aqui é a prova disso, 5 trilhões de dólares. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? Em outubro de 2025, a NVIDIA se tornou a primeira empresa a atingir essa marca. Mas o mais impressionante, o mais maluco, é a velocidade. Foram só 3 meses para pular de 4 para 5 trilhões. Esse valor todo não é só sobre o hoje, não. É o mercado inteiro apostando que a NVIDIA é basicamente a infraestrutura central da nova economia global. Tá, mas como uma empresa chega nesse nível? Não foi sorte, de jeito nenhum. Foi uma estratégia, de longuíssimo prazo, executada com uma disciplina quase que militar. Enquanto a concorrência estava olhando para outras tendências, a NVIDIA estava lá, focada, construindo um ecossistema completo, peça por peça. E essa linha do tempo aqui, ela conta essa história direitinho. O primeiro passo foi a invenção da GPU, lá em 99. Mas a grande jogada de mestre, a virada de chave mesmo, vem em 2006 com o CUDA, que permitiu usar as GPUs para qualquer tipo de processamento. Aí, em 2012, o mercado teve aquele momento de uau, sabe? Foi quando o AlexNet provou para o mundo que essa arquitetura era simplesmente perfeita para Deep Learning. A partir dali, o jogo mudou. Com inovações como os Tensor Cores, a NVIDIA já não estava mais só competindo, ela estava ditando as regras da corrida. E a Blackwell é só o capítulo mais recente dessa história. E aqui, gente, tá o pulo do gato, o segredo da coisa toda, o CUDA. Isso aqui é o que os analistas chamam de fosso estratégico da NVIDIA. Não é só um software. Pensa que é tipo o Windows da inteligência artificial. Milhões de desenvolvedores e pesquisadores construíram suas carreiras, seus sistemas em cima dessa plataforma. Para sair dela, não é só uma questão de trocar de fornecedor, é ter que reconstruir anos e anos de trabalho. Isso cria uma barreira de saída que é gigantesca e uma dependência estrutural do hardware da NVIDIA. Bom, e com todo esse poder na mão, a gente chega direto no campo de batalha de hoje. Uma verdadeira disputa pelo controle da infraestrutura mais valiosa do século XXI, os data centers. Ou, como o próprio Jensen Huang gosta de chamar, as fábricas de IA. Olha só esse gráfico. Ele fala por si só, né? O tamanho do controle é absurdo. A NVIDIA não é só a líder do mercado. Ela praticamente é o mercado, com 86% da receita de chips para data center e IA. Isso, vamos ser sinceros, não é mais liderança. É um domínio que beira o monopólio sobre os meios de produção da inteligência artificial. E quando a gente olha para os concorrentes, dá para ver as diferentes estratégias em jogo. A NVIDIA oferece o pacote completo, tudo integrado. A AMD, muito esperta, ataca com uma alternativa viável, focando em custo-benefício e, olha, tá crescendo, hein? 65% ao ano. Já a Intel, que era a antiga rainha do pedaço, tá correndo atrás do prejuízo, tentando se recuperar dos atrasos e se adaptar para essa nova era da IA. E aquela analogia da fábrica é simplesmente perfeita, porque a NVIDIA não está vendendo só um motor, que seria o chip. Não, ela vende a fábrica inteira. As máquinas, que são as GPUs, a linha de montagem, que são as redes de altíssima velocidade, e até o sistema operacional, que é o CUDA. É um modelo de negócio super integrado que é um pesadelo para quem quer competir. Só que um poder tão grande, tão concentrado assim, é óbvio que ia gerar uma reação, uma resistência. Nenhum império dura para sempre, certo? E as forças que estão se alinhando contra a NVIDIA estão ficando cada vez mais formidáveis. Então vamos dar uma olhada nas rachaduras que já estão começando a aparecer nessa coroa. Esse dado aqui ajuda a gente a entender o cenário geral. A indústria de semicondutores passou por uma consolidação brutal. A gente foi de quase 100 fabricantes para apenas 3. Essa concentração extrema é a base do poder da NVIDIA, claro. Mas, ao mesmo tempo, é a sua maior vulnerabilidade. Por quê? Porque obriga todo o resto do mercado a procurar uma saída, para não virar refém de um único fornecedor. Então, os riscos estratégicos são bem claros e dá para dividir em 4 grandes frentes. Primeiro, a concorrência. Tanto a direta da AMD, quanto uma talvez até mais perigosa. Os próprios clientes gigantes, como Google, Meta e Amazon, desenvolvendo seus próprios chips.
Segundo, a pressão de custos. IA é uma tecnologia caríssima e todo mundo está buscando um jeito de baratear a conta. Terceiro, geopolítica, com as restrições ao mercado chinês. E por último, o que talvez seja o calcanhar de Aquiles de verdade, a dependência total da taiwanesa TSMC para a fabricação. É um ponto único de falha numa das regiões mais tensas do planeta. Ok. Com todas as cartas na mesa, o cenário todo se resume a um dilema estratégico fundamental. Uma aposta que, literalmente, vale trilhões de dólares. De um lado da mesa, a gente tem o império da NVIDIA, com seu ecossistema fechado, sua escala de produção massiva e um ritmo de inovação que sufoca os concorrentes. Do outro lado, tem uma espécie de aliança informal de rivais, de clientes e de desenvolvedores que buscam um futuro mais aberto, com hardware de código aberto, soluções mais baratas e especializadas, tentando quebrar esse aprisionamento tecnológico. É a força entrincheirada contra uma insurgência crescente. E tudo isso nos leva à pergunta final. A pergunta para qualquer estratégia de investimento ou de negócio neste setor. Num jogo com tanto poder concentrado de um lado e uma resistência tão poderosa se formando do outro, onde está o verdadeiro risco? É apostar na continuidade de um reinado que parece inabalável ou na coalizão que se une para derrubá-lo?